Faltando cerca de 4 meses para as eleições, a corrida pelo Palácio do Planalto começa a esquentar e hoje saiu mais uma pesquisa. Quem vai trazer para a gente os números é ele, claro, Maicon Mendes, já aqui com a gente ao vivo. Boa noite, Maicon. Olá, Brau, boa noite para você, boa noite para Lívia e boa noite à audiência qualificada do Jornal Jovem Pan. A partir de agora, o telespectador começa a se acostumar. Vai ter pesquisa toda hora e hoje, como não é diferente, saiu mais uma pesquisa para a corrida presidencial, mostrando como que está essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Vamos aos números na tela. Essa pesquisa divulgada hoje do primeiro turno é a pesquisa estimulada. É quando o eleitor faz a opção em quem votar nessas eleições em 2022. Lula aparece com 45% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro com 34%. Ciro Gomes do PDT tem 9%. Simone Tebet do MDB 3%, André Janones do Avante 1%, Vera Lúcia do PSTU 1%, Pablo Marçal do PROS também 1%, Leonardo Péricles 0%, Luciano Bivar 0%, brancos e nulos somam 5%, não sabem ou não responderam somam 2%. O segundo turno ficou assim: a polarização entre Lula e Bolsonaro. E mais uma vez o ex-presidente Lula vence o presidente Bolsonaro. O número é o seguinte: Lula do PT chega a 53% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro, que só atinge 35%. Brancos nulos não sabem, somam 12%. Agora, em outro cenário de simulação que essa pesquisa fez, que mostra Lula concorrendo também com outros candidatos. Lula vence Ciro Gomes com 54% das intenções de voto. Lula vence Simone Tebet do MDB com 56% das intenções de voto e Ciro Gomes, mais uma vez, vence o presidente Bolsonaro com 45% das intenções de voto, Bolsonaro só chegando 40%. Dentro da margem de erro, Bolsonaro não consegue empatar ou até mesmo alcançar Ciro Gomes, de acordo com a pesquisa. Agora, números interessantes ainda divulgados nesta pesquisa para o eleitor. Olha só, a mesma pesquisa mediu também a rejeição do presidente Bolsonaro. 60% desaprovam a gestão do governo Bolsonaro e não votariam nele de jeito nenhum. 35% aprovam, 5% não sabem ou não responderam, mesmos números equivalentes à última pesquisa. A avaliação do governo Bolsonaro também foi medida nessa mesma pesquisa. 50% dos eleitores entrevistados consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, 31% ótimo ou bom, 18% consideram irregular, 1% não sabem ou não responderam. Sobre a economia, também foi medida nessa mesma pesquisa. 61% dos entrevistados não acreditam que a pasta da economia, o ministro Paulo Guedes, está seguindo o bom caminho. 31% consideram bom e 6% não sabem. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Valeu, Maicon. Boa noite, até já. A pesquisa ouviu 1.000 eleitores entre os dias 30 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95,5%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 02893/2022. A gente repercute, claro, esses números todos com os nossos comentaristas. Alfredo Scaff também com a gente nesta sexta-feira. Bem-vindo mais uma vez, Scaff. Qual a sua avaliação sobre mais esse levantamento? Um cenário bastante estável, né, em relação ao que o próprio levantamento XP e PESP apontava em semanas anteriores e em relação até outras pesquisas divulgadas por outros institutos. O cenário parece esse no momento, uma disputa polarizada entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Boa noite, Scaff. Boa noite, Brown. Boa noite, Lívia, Cris, Constantino, toda a nossa audiência. Olha, Brown, essas pesquisas elas acabaram se tornando um repeteco de números, né? Agora, não bate alguns números aí, presidente Bolsonaro no segundo turno não cresce nada, aí de repente 60% não aprova o seu governo e 5% aprovam, quer dizer, 5% de aprovação com 35% de intenção de voto. São coisas que não combinam muito os números. Olha, mas eu gostaria de chamar a atenção é que o Brasil é muito mais do que isso. O Brasil precisa de um projeto de futuro. O Brasil sofreu, como o mundo inteiro, sofreu 2 anos de uma paradeira econômica incrível, que jamais esperaríamos que isso pudesse acontecer,
Isso, obviamente, na mão de um presidente da República, seja de qualquer país, é muito sofrido. E depois vem uma guerra na Europa que acaba influenciando o preço de commodity. Realmente é um desastre emocional para qualquer presidente da República, não tenho dúvida disso. O que o brasileiro precisa entender, Brown, é que tudo isso é passado. E nós precisamos pensar num projeto de futuro, de governo, um projeto de tecnologia, de juventude bem informada, de uma fronteira segura, de um agronegócio totalmente pujante como é o nosso, que, na verdade, nos regula a balança comercial e dá um show de competência no mundo. O brasileiro precisa votar na pessoa que pensa dessa forma, que pensa que o Brasil é o celeiro da mudança do mundo, que toda essa crise mundial, ela gera um despertar de mudança, e essa mudança não vai para nenhum país que é uma ilha, não vai para nenhum país que não tenha democracia. As nossas instituições funcionam sim, tem muita crítica, tem uma certa desarmonia, mas elas funcionam. Então, nós precisamos enxergar o país não para a eleição, nós precisamos enxergar o país para os nossos netos, porque nem para os nossos filhos eu acho que não dá mais tempo.